Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos esta noite adorar o nome do Senhor Jesus, nesta oportunidade que o Senhor nos dá, em mais um culto de doutrina, ensinamento da Palavra de Deus. E nós queremos convidar a todos os irmãos que estão em casa para, neste momento, junto comigo, para a gente poder dar início a esse trabalho. Você está em casa, podendo também orar conosco nesta oração inicial, ok? Que o Senhor Jesus possa poderosamente abençoar a todos nós. Oremos então. Querido Senhor, amado Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, estamos, meu Deus, a gravar, Pai Santo, este culto, onde os teus servos estão em casa, ó Deus. Que esta palavra, Senhor, desta noite, seja uma palavra realmente dirigida pelo Teu Espírito e que ela alcance os nossos irmãos e que eles possam, ó Deus, estarem, Senhor, saboreando desta palavra. Se a exortação, é claro, a Tua palavra, ela tem este lado importante da exortação, ela também é consolo para a alma. Que o Senhor possa, nesta noite, falar em cada coração. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você, na sua casa, aproveita junto comigo para nós entoarmos o hino de número 193. 193 é um hino bastante importante para uma época como essa, porque às vezes a gente fica tão assim preocupado, né? É um momento em que o Senhor nos dá a oportunidade para nós vivermos uma vida mais tranquila. Então o hino é o 193, a alma abatida. O hino diz assim: se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele
para a leitura bíblica da Palavra de Deus, logo após ter cantado este hino. E a leitura da Palavra do Senhor está no livro de Mateus, livro de São Mateus, no seu capítulo de número 13. E eu quero ler com os irmãos os versos de número 13 ao verso 17. 13 ao verso 17. Onde o próprio Senhor Jesus citou estas palavras. Aleluia. Versículo de número 13. Ele diz: por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e o ouvido de mau agrado, com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvirdes e não o ouviram. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui uma leitura bíblica onde o Senhor Jesus nos chama a atenção em relação a ouvir-se a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Nosso Brasil precisa de oração, nosso ministério, a igreja de um modo geral, nosso governo. Então vamos estar orando para que Deus venha abençoar ricamente a nossa pátria, venha abençoar o nosso Brasil. Querido Deus e amado Pai, nós te adoramos pela leitura da Tua palavra, em que acabamos, Senhor, de ler. Agora, Pai Santo, também dirigimos a Ti, Senhor, pedindo a Tua misericórdia pela nossa nação, pela nossa pátria, que o Senhor entre, ó Deus, com socorro. Eu sei, Pai querido, que o que nós estamos passando nesses momentos, nesses dias de tantas dificuldades, ó Senhor, não é fácil para se suportar e não é fácil para ver quantas pessoas estão dormindo nesses últimos dias, e quando eu falo dormindo, é perdendo as suas vidas, ó Pai Santo. E esse vírus tem trago na vida de muita gente tristezas e angústia. Rogo, Senhor, que tenha misericórdia. Senhor, abençoe a saúde do Brasil, abençoe os médicos, os enfermeiros, ó Deus, a saúde pública de um modo geral, a saúde privada. Deus, venha tomar em Tuas mãos. Abençoa a nossa presidência, tomando o presidente em Tuas mãos, os governos, as autoridades de um modo geral. Assim, Pai, nós te oramos, pedindo ao Senhor que estenda a Tua mão, tem misericórdia e ajude esta nação nesta hora, Senhor, de calamidade, nesta hora de tristezas e dificuldades. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Querido, talvez você tenha pensado aí na sua casa, por que escolher esse texto para falar? Amado, nós temos algumas coisas aqui de suma importância, que é ouvir, e outra é obedecer, e também viver em santidade diante do Senhor. A gente observa que a gente ouve as coisas e você vai vendo, ouvindo e observando que, meio a toda esta dificuldade que nós estamos atravessando,
você percebe que os homens continuam das suas mesmas formas, bebendo, fumando, farriando, fazendo tudo do mesmo jeito, e não estão nada preocupados. Quando nós partimos para a área religiosa, ou seja, observando a crença, as igrejas, nós estamos vendo que muitas pessoas não estão também tão preocupados. Por que não estão tão preocupados? Porque não estão orando. E aqui e ali você percebe uma discussão acerca de alguma coisa e que é banal, e que não edifica, e que não traz santidade nem nenhuma graça para o coração de uma pessoa. Então significa que, mesmo diante do que nós estamos ouvindo, não estamos ouvindo. Mesmo diante do que estamos vendo, nós não estamos de fato vendo. Quando Jesus fala sobre esta parábola, o que o Senhor Jesus quer dizer é que, se os irmãos analisarem a vinda de Jesus, a vida de Jesus, o seu trabalho, o seu ministério, suas pregações, e tudo que Jesus falava era como se as palavras do Senhor Jesus, é como se elas não fossem na época valorizadas, como se não tivesse valor algum. É como se o Senhor Jesus fosse, quem sabe, um profeta, falando claro aqui, um profeta mentiroso. Para a vida de muita gente era. Os próprios fariseus e os saduceus, aquele povo todinho, eles não aceitavam a palavra de Cristo. Por isso, muitas vezes, Jesus dirigiu a eles com parábola, até mesmo porque, nessas parábolas, o Senhor Jesus falava horas e horas, e sentado em barcos, sentado em montanhas, e eles ficavam tentando entender, mas não conseguiam entender. No mesmo capítulo de número 13 de Mateus, o versículo 15, o Senhor diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e o ouvido está agravado, com seus ouvidos fechados, ou seja, agravado os seus ouvidos e fechando os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e se converta, e eu o curarei. Nós temos acompanhado e temos, infelizmente, tem visto pessoas que estão neste momento. Agora, a gente tem visto que agora quem é culpado do vírus no Brasil é os pastores, é a igreja. Por que a igreja, o que a gente está ouvindo, por que a igreja não repreende? Por que os pastores não repreendem? Amados, todo o mal que acontece em uma nação, ela só acontece por causa do pecado. Se os homens não pecassem contra Deus, o mal não acontecia, porque Deus não é injusto. Se todos nós fôssemos cristãos, e se o Brasil, de uma forma geral, sendo cristão, eles obedecessem a Deus, nós teríamos uma vida muito melhor, sem pragas, sem nenhum problema, sem fome, sem problema nenhum. Só que, quando nós paramos para observar, a palavra de Deus nesses últimos dias tem sido mais um motivo de chacota do que um motivo de obediência. Até mesmo no nosso meio, dentro da igreja, infelizmente isso ocorre muito. Os crentes ouvem a doutrina, ouvem o ensinamento, ouvem a escola dominical, mas na verdade eles não obedecem. Eles procuram fazer tudo para desobedecer. E quando a gente conversa com esses irmãos e quando a gente traz à luz a esses irmãos, eles costumam às vezes dizer, não tem nada a ver. E outros até dizem, não é bem assim. Deus é amor. E esquece que Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é fogo consumidor, Deus é o Deus que nós conhecemos, é o Senhor dos senhores, mas Ele é poderoso. Então nós precisamos compreender isso. E às vezes nós ensinamos tanto, falamos tanto, e as pessoas não ouvem,
o que é ensinado, a doutrina, o ensinamento da igreja. A carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 11, diz: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto fizeste negligente para ouvir. Olha o que o escritor está dizendo. Tem muito que dizer, mas a negligência das pessoas impedem de ouvir. Impedem de ouvir. Amados, se os irmãos pararem um pouco para analisar, nós estamos vindo aí desde os anos 2013, por exemplo. 2013 foi os anos de muitas profecias, e elas não foram ouvidas. 2014, do mesmo jeito. 2016, da mesma forma. Em 2017, houve muitas profecias que nós até julgamos que elas não seriam verdadeiras. Quando pessoas foram usadas e disseram que haveria no Brasil uma peste no Brasil, de forma que assolaria a nação. Muita gente não aceitou, não criticou até essa questão. Eu, na verdade, às vezes eu fico parado para depois observar se a realidade chega ou não. E chegou. Nós estamos aí sendo assolados por este vírus que está pegando praticamente, ou todos. Então, queridos, e por que, na verdade, isso está acontecendo? Porque o que nós observamos é que a negligência, até mesmo dos cristãos, está um tanto quanto avançada. Às vezes nós temos observado a falta de reverência no culto ao Senhor, a falta de respeito às determinações, a falta de obediência no que se é ensinado, pregado, instruído. As pessoas às vezes não querem ouvir. A maioria das pessoas nesses dias, hoje nós estamos numa época de muita formação teológica, então as pessoas estudam teologia e já se sente mestre. E a Bíblia diz que é bom não ser mestre, mas as pessoas se sentem mestre. E aí começam a questionar muitas coisas que são ensinadas. Quando na verdade a gente sabe que não pode se mover ou remover o marco já colocado. Em Hebreus ainda, capítulo 6, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: recaído seja outra vez, renovados para arrepender ou para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Quando nós olhamos isso aqui, irmãos, crucificar Jesus outra vez. Quantas pessoas têm feito isso? Porque, na verdade, o que purifica o pecado do homem é o sangue de Jesus Cristo. Mas se eu constantemente sair da presença de Deus e voltar outra vez, ou parar de ouvir, deixar de ouvir o que a palavra diz, e às vezes eu vou criar na minha vida uma situação de peca hoje, peço perdão, depois eu volto a rescindir a mesma situação, peco de novo. Olha, isso é ruim, porque é como se a gente estivesse levando Jesus sempre para a cruz, porque na verdade nós temos sempre que depender deste sangue para purificar um pecado que nós cometemos normalmente. Quando na verdade o Senhor nos chamou e Ele disse: vigiai. Vigiar para quê? Para não entrar outra vez na mesma situação do passado. Paulo ele escreve aos Romanos dizendo que nós já morremos, o velho homem morreu, agora precisa de uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Então, sendo novo, tudo é novo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você para ver isso aqui, veja bem o que significa a palavra vitupério, ou vitupério. Significa insulto, injúria. Insultar-se,
E às vezes nós insultamos com as nossas formas de viver ou de dizer até a forma que nós compreendemos. Não aceitamos, insultamos, fazendo outra vez aquilo sendo, às vezes, dito, não faça isso, e a pessoa volta a fazer, como se estivesse insultando ao ensinamento que está sendo produzido ou ensinado. João, ainda no capítulo 3, versículo 3, o Senhor Jesus diz assim, Jesus respondendo, disse-lhes, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, irmãos, todo nascido de novo, regenerado pelo Senhor, ele não peca, segundo João, ele não peca, porque nós não fomos chamados para o pecado, nós somos chamados do pecado para a salvação. Então temos que vigiar o suficiente para não retornar ao pecado outra vez. E às vezes as pessoas não têm olhado isso, não têm observado isso, eles têm ido de passos largos, fazendo o que bem interessa. E às vezes a gente fica pensando, não, mas isso acontece lá fora. Não, queridos, não só lá fora. Não é só lá fora. Aqui dentro também acontece muito. E nós precisamos tomar o cuidado. Quando a gente fala de noiva de Cristo, nós estamos falando de um povo santificado, de um povo regenerado, de um povo diferente, não parecido com o mundo, não igual ao mundo, diferente no viver, no tratar, no trabalhar, na aparência, diferente no agir, diferente em tudo. Até mesmo os negócios, precisamos observar que somos diferentes, precisamos observar isso. Se tratando de santidade, o apóstolo Pedro, na sua carta, na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, verso 15, ele diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Por isso eu chamo a atenção dizendo que a santidade não está apenas num citar nosso. Eu não posso simplesmente citar, eu sou santo, mas eu tenho que mostrar os frutos desta minha santidade. Se eu não mostro fruto desta minha santidade, então o que eu estou falando é debalde, eu estou falando mentira, eu estou envergonhando o Evangelho. Então, na verdade, queridos, nós precisamos fazer isso com frutos. Veja o que Jesus disse lá em João capítulo 15, ele disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto é cortado e é lançado fora. Então nós, os crentes, precisamos dar fruto de santidade. O que acontece muitas vezes na falta de resposta das nossas orações? É porque quando nós não temos santidade, a nossa oração não sobe, a nossa oração não chega. Nós até temos as ideias de dizer até que Deus está ouvindo a nossa oração, mas cadê o fruto da resposta? E nós não temos esse fruto da resposta. Significa que Deus não está ouvindo a nossa oração, porque Deus não pode nos atender, porque nós estamos em uma vida de pecado e não de santidade. Muita gente ignora quando nós ensinamos acerca disso, porque diz que eu sou humano, o humano erra, é por essa razão que eu sou desse jeito. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, por isso não podemos errar. A Bíblia diz que nós somos nascidos de novo, por ser nascido de novo não somos a mesma pessoa do passado, somos pessoas diferentes. A Bíblia diz que nós temos que buscar regeneração. Regenerar é mudar-se de atitude, é dar uma meia volta naquilo que nós estávamos fazendo e fazer uma outra coisa diferente. É a mudança. Santidade é buscar algo de Deus para nós, deixar a influência mundana e buscar algo espiritual para as nossas vidas. Verso 16, ainda a palavra de Pedro diz assim, porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. Quem diz isso? O Senhor. Sede santo porque eu sou santo. Então, queridos,
nós precisamos, nesta última hora, voltar a observar esses detalhes para a nossa vida. Porque as nossas orações não são ouvidas, elas são interrompidas e não chegam ao céu. Muita gente não para observar, mas o quê? A nossa oração, queridos, ela tem que chegar no céu, mas existe alguns pontos no meio do caminho em que às vezes atrapalha. Se nós não estivermos num ato de santidade, o Senhor não pode nos responder, porque a oração não chega lá. E se a oração às vezes chega lá, interrompida, como aconteceu com a oração de Daniel. Porque Daniel era um homem santo, e aconteceu a interrupção. Agora imagine se nós vivemos uma vida de qualquer forma. Isso vai haver uma interrupção, e a nossa oração não será respondida. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, a Bíblia diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessa, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, e prefira a santificação no temor de Deus. Temor não é medo. Temor é respeito. Temor é considerar o que é dito. Temor é obedecer o que é ordenado. Então a gente sabe que quando a Bíblia nos ordena, é Deus falando. Não precisamos, queridos, de ouvir uma profecia para dizer o que está escrito na Bíblia, porque ela já é profecia, já está falando conosco. Nós precisamos apenas o quê? Viver o que está escrito. Viver o que está escrito. A situação, eu sei que nesta época está difícil, e às vezes as pessoas desanimam e esfriam. Eu não sei, eu penso que é uma época de buscar mais santidade, é uma época de chegar-se mais perto de Deus. Por quê? Nós estamos vulneráveis. Se Deus, nosso Senhor, não nos livrar, nós vamos sofrer. Então nós estamos vulneráveis em relação à situação que está acontecendo. Para isso, nós precisamos permanecer diante do Senhor com fé, entusiasmo, oração e leitura bíblica. É o momento de nós lermos a Bíblia. Você que está confinado na sua casa, não está trabalhando, não pode sair, aproveita, leia a Bíblia, mas lê mesmo a Bíblia. Evite outras coisas, procure ler a Bíblia. Eu sei que às vezes você ficar 1 hora, 2 horas lendo a Bíblia, às vezes cansa, e é até bom que você aprenda a ler a Bíblia apenas em 1 hora, passa 1 hora, ou talvez 2 horas lendo a Bíblia, mas depois dá um descanso para os olhos, dá um descanso até para o seu corpo, porque às vezes você fica muito tenso ali, em muito tempo de leitura. E às vezes é importante que você faça isso, faça os exercícios com os olhos, porque às vezes dói a vista, você precisa fazer este exercício com seus olhos. E passa um tempo, ouve um hino, e quem sabe ora, mas volta depois. A leitura bíblica, para que você seja realmente abençoado e você possa receber um fortificante de Deus. Receber um fortificante de Deus. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Nós temos uma situação meio complicada, mas permaneça na fé. Você crê que Jesus pode te abençoar? Continua na fé. Você crê que Jesus pode te livrar? Vai nesta tua fé. Vai nessa tua força. Você crê que Jesus vai voltar? Fica nesta firmeza, nessa tua fé. Pois que, por muitas tribulações, observe o que disse aqui o escritor, por muitas tribulações, mas importa entrar no reino de Deus. Porque, irmãos, às vezes as pessoas estão no meio de um fogo, isso é dele buscar o socorro. Não, ele acende mais a fogueira. Se é dele procurar o socorro de Deus, ele se afasta mais ainda. Então tenha cuidado, tenha cuidado. Vamos estar buscando mais, procurando mais, investindo mais a nossa fé, investindo nas nossas orações. Passa mais tempo com Deus.
passa mais tempo com a Bíblia. Aproveita que você está com a família, procura amar mais, procura conversar mais, procura realmente ter aquilo que você não teve nas suas oportunidades por causa do seu trabalho, da sua correria. Agora é hora de você pegar todo esse tempo para aproveitar. Mateus capítulo 10, a palavra do Senhor diz assim: a quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha, queridos, nós precisamos observar os detalhes. Veja bem que o escritor ao Atos dos Apóstolos, ele disse: nós temos que permanecer firme e ânimo. Agora, não esqueça da exortação. Tem gente que não gosta de ser exortado, mas exortação é insistência de ensinamento. Exortar é ensinar, é insistir com você para que você mude de situação, volte para o caminho da verdade. Mateus 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e segue-me. Observe o que Jesus está dizendo aqui. Isso é um ato de santidade. Um ato de santidade. Você quer servir a Jesus? Você precisa renunciar a você mesmo, as suas atitudes. Ou as pessoas, de um modo geral, elas pensam de um modo geral, elas sonham de um modo geral, elas têm desejos de um modo geral. Se elas não tiverem o cuidado na sua vida, ela vai realmente pecar. Mas aí entra o que Jesus disse: vigiai. Vigiai, mas ele não só disse vigiai, ele disse vigiai e orai. Em outro escrito ele diz orai e vigiai. Então, o que Jesus está colocando? Que essas duas coisas não podem ser desvinculadas. Primeiro ele diz orai e vigiai, depois diz vigiai e orai. Quer dizer, não pode, ou vigia e ora, ou ora e vigia. Mas tem que estar as duas conectadas. É importante, você quer ser um discípulo, você quer ser noiva, você quer ser servo de Deus, e eu acho que agora é o momento de nós buscarmos essa santidade, dar uma analisada em nós mesmos, o que nós erramos, o que nós estamos fazendo que não está legal, para dar uma melhorada. Eu peço que você reflita, pensa nisso. 2 Timóteo 3 e 2, a palavra do Senhor diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbo, blasfêmio, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, para que Timóteo tivesse cuidado com essas pessoas. Querido, observe que nós estamos vivendo numa época de muita avareza. Muita avareza, as pessoas querem tomar, querem buscar, de todas as formas, buscar, como diz aqui, proveito, buscar proveito. Se tem como tirar de fulano, tira. Se tem como tirar de Beltrano, tira. Se tem como fazer um serviço e cobrar mais caro, cobra. Se tem que fazer alguma coisa para alguém que podia fazer de graça, mas ele cobra. Exatamente por quê? Porque, na verdade, é avarento. Ele quer muito, quer só para ele. É uma situação bastante complicada. Aí, Paulo ainda os chama de alguns presunçosos. Quantas pessoas existem com esse tipo de situação? E às vezes está te abraçando, falando com você, mas está dentro da mente dele criando problemas e dificuldades. Soberbo, queridos, quantas pessoas não são gratos? E aqui me deixa dizer um pouco. Até mesmo em questão da sua própria vida, da sua finança, da sua vida familiar. O que é que você está fazendo para ser grato a Deus pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você ganhou? O que você faz para ser grato? Ou você acha que simplesmente em oração, lá no oculto da sua vida, é o suficiente? Às vezes não. É preciso parar para refletir sobre esta situação. Blasfêmio. Irmãos,
o que tem de pessoas que, às vezes, até mesmo sem querer, ele abre a boca para falar mal, ele abre a boca para blasfemar, ele abre a boca para dizer algo contra o que se ensina, ou contra a palavra que está sendo, na verdade, ensinada. Precisamos ter cuidado. Estamos indo já para o final, estamos indo para a conclusão deste estudo, mas eu quero ainda fazer lembrado em 1 João capítulo 2, verso 24. Eu estou falando aqui sobre a permanência na fé, a permanência no que você recebeu, o que você adquiriu do Senhor. Claro que se nós formos mexer aqui um pouco mais sobre este versículo 2 do capítulo 3 de 2 Timóteo, você vai encontrar aí ainda as outras coisas, como desonrar o pai e a mãe, ingratos e profanos. Profana muitas vezes as coisas, profana muitas vezes o sagrado, profana o sagrado. Precisamos ter esse cuidado. Ainda João capítulo 2, verso 24. Portanto o que te deste desde o princípio, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Eu, às vezes, tenho umas preocupações. Tem alguns dias de fé, isso não é para aqui chamar a atenção de ninguém, mas, queridos, existem pessoas que aceitam a Jesus e com pouco tempo ele desvia-se da verdade que ele pregou. Ele prega uma coisa, daqui a pouco ele desprega tudo que ele pregou na sua própria vida. Diz que hoje uma coisa é pecado, mas amanhã ele diz que não é. Então, a gente observa que nós precisamos ter o cuidado devido para nós permanecer no que nós aprendemos. Aprendemos e devemos continuar no mesmo aprendizado. Continuar no mesmo aprendizado. E por que nós precisamos continuar no mesmo aprendizado? Porque se nós continuarmos no mesmo aprendizado, do que nós aprendemos, ou na firmeza do que nós aprendemos, com certeza nós seremos maravilhosamente abençoados por Deus. E permanecemos no Filho e no Pai. Para a conclusão, Romanos capítulo de número 6, nós temos versículo 1 e 2. No versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não, vou permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. Não. Uma vez aceitando Jesus, os pecados são perdoados. Esses pecados sendo perdoados, vamos agora permanecer na graça. Vamos continuar na graça. E não voltar ao pecado para que a graça seja novamente inserida em você. Não precisa, você precisa permanecer firme. E Paulo faz uma pergunta, e essa pergunta é muito importante. De modo nenhum, verso de número 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos? Ainda nele. Queridos, pastor está falando sobre isso. Amados, nós estamos confinados dentro da nossa casa e corre um risco muito grande de nós entrarmos em situações agora de dificuldade e nós desviarmos-se da presença de Deus ou voltarmos a alguma prática de pecado. Então tenha cuidado na sua casa, não entre em situação de complicação. Cuidado com a internet, não vai buscar na internet aí para você. Por exemplo, muitas vezes pode ocorrer uma oportunidade de você estar em casa só, de você estar em oculto e talvez entrar uma pornografia, correr atrás de uma pornografia ou ver alguma coisa. Queridos, tenha cuidado,
busque a santidade diante do Senhor. Pastor, mas eu não faço isso. Eu estou dizendo a ocasião. Esta é uma ocasião, você está sem fazer nada. Você não tem nada para fazer. A sua mente vai delirar, a sua mente vai correr atrás de muita coisa. E você bem sabe que navegando pelo YouTube ou pelo Google, você vai encontrar muita coisa. E se você não tiver cuidado e não saltar esta página, você vai ter problema na sua vida espiritual. Então, não podemos permanecer no pecado. Temos que ter o cuidado. E eu quero deixar essa palavra aqui para os irmãos, para que nós venhamos nesses dias a observar que crente nós estamos sendo. Que tipo de crente nós estamos sendo. É você que tem que fazer essa análise, não sou eu que tenho que fazer em você. É você que tem que fazer, eu faço em mim. E você fará em você. Para que você possa observar em você, se precisa melhorar alguma coisa, está tudo certo. Se tiver tudo certo, amém. Mas se precisar melhorar, querido, melhore, aproveite. Olha que a Bíblia diz que aqueles que ouvirem do Senhor, ouvir o Senhor, essas pessoas vão ser curadas. Vão ser curadas. E é para isso que nós precisamos manter uma vida de segurança diante do Senhor. Queridos, eu quero agradecer nesta noite, quero louvar a Deus, agradecer aqui a vida do nosso muito amado e querido irmão Hudson, nosso auxiliar, que na verdade esses dias eu estou vendo o trabalho que ele está exercendo. Você está ouvindo em casa por causa do trabalho. Às vezes você pode até pensar alguma coisa, mas agora ele vai para casa, ele vai ter que cuidar disso aqui e depois passar para você ouvir. Então ore pelo irmão Hudson, não deixe de apresentar ele e a família, para que Deus continue abençoando, que ele possa ter essa disposição de estar fazendo a obra de Deus. Estou muito feliz, eu fico muito alegre em ver um jovem, claro, jovem Senhor, mas é uma bênção na casa de Deus. Deus tem chamado e ele tem tomado essa atitude de estar fazendo na obra do Senhor. Nosso secretário também está aí com todo o empenho na obra de Deus, e eu glorifico a Deus pela vida do irmão Hudson, da irmã Nájila, que Deus continue abençoando essa família poderosamente no nome do Senhor. E quero orar para que Deus abençoe a sua vida também no seu lar, a sua vida na sua casa. Que o Senhor Jesus possa ir de encontro a você, de encontro à sua vida, e abençoar você aí no seu lar. Não desespere, não tenha essa tamanha preocupação, confia no Senhor. Espera no Senhor e esteja orando, confiante e crendo. Repreenda todo o mal, não deixe de orar. Não deixe de orar. Sentiu algum sintoma? Antes de você tomar qualquer decisão, eu até quero pedir para os irmãos aqui, ter o cuidado, irmão, não precisa você estar fazendo exame para saber se você está afetado ou não. Pelo amor de Deus, você não precisa fazer isso. Você precisa orar a Deus. Está sentindo um sintomazinho de alguma coisa? Peça a oração e ore. Ore. E eu estou vendo que muitos irmãos estão tendo outros problemas. Tem irmãos aí com problema de dengue, outros com outros problemas. Mas a gente está orando, você também ore. Aproveita a oração da sua casa, faça a oração do joelho. Deus vai abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aqui nesta noite por esta oportunidade e dizer a você que nós estamos aqui à sua disposição para orar, para aconselhamento, o que os irmãos desejar. Fale conosco. Se você não pode dirigir até a igreja, se você não pode dirigir, mas você pode falar você tem aí o WhatsApp, você tem aí o seu telefone, fale pelo telefone. Também podemos orar pelo telefone, podemos orar pelo WhatsApp. E pode fazer um vídeo, assim a gente pode estar fazendo o que na verdade precisa ser feito. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe a todos, que Deus conceda a todos segurança, que Deus conceda a todos a graça, que Deus conceda a todos uma grande vitória e que o Senhor possa nos livrar de todo este mal, que é a forma como eu estou crendo que o Senhor fará por nós. Faremos então uma oração. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que Deus continue abençoando a vida desta amada mulher que tem sido para mim uma grande vitória, uma grande bênção. Está acompanhando todos os nossos trabalhos desses dias e eu estou muito feliz. Deus continue abençoando ela, dando saúde e graça. E eu fico muito feliz com todos esses trabalhos. Então vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor dos céus, ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus,
eu quero, meu Deus, nesta noite, agradecer ao Senhor nesta oportunidade, dos versículos ditos, das palavras faladas. Senhor, que essas palavras alcancem o coração do teu povo, alcance os teus filhos e que possa trazer, meu Deus, alguma graça sobre o coração deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui ministrando a tua palavra e falando, Senhor, do que na verdade precisamos falar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa teu povo, abençoa o Brasil, abençoa nossas vidas, guarda-nos debaixo das suas asas e nos mantém protegido por ti, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para guardar e abençoar o teu povo. Assim te oramos e agradecidos, em o nome do Senhor Jesus, é que nós pedimos todas essas bênçãos, hoje e para sempre. Amém. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e que todos possam dizer amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.